Na busca para entender o inexplicável, como por que estamos aqui e para onde vamos, gerações de pessoas encontraram alento nas ideias de diversos grandes líderes espirituais ao longo da história. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns desses ocultistas realmente influentes de nossa história moderna. Quem foram os 10 ocultistas mais importantes da história atual? Se você já gostou do assunto, deixe seu like, isso é muito importante para nosso canal. Faz com que o YouTube saiba que estamos trabalhando e produzindo material interessante e com isso, quem sabe, possa entregar nossas postagens para mais pessoas futuramente. E se você ainda não me segue nas demais redes sociais, é só procurar Yuri Kisganin. O endereço certinho delas está aparecendo na tela agora para vocês. Lá tem postagens diárias, assuntos relacionados ao canal e muito mais. Eu me chamo Yuri Kisganin e você é muito bem-vindo ao nosso canal Fisiologia. Aleister Crowley. Conheça o britânico adorado por roqueiros como John Lennon, Ozzy, Jimmy Page e Raul Seixas. Aleister Crowley nasceu em Warwickshire, na Inglaterra, em 1875, numa rica família. Muito cristão, o pai, que morreu pouco tempo depois, deixando uma farta herança ao filho, costumava lhe recitar capítulos da Bíblia todas as manhãs. Mesmo assim, Crowley não se bastou nas explicações da religião cristã. Quando jovem, estudou filosofia na Universidade de Cambridge, onde também explorou poesia, xadrez e montanismo. Os anos de estudo de ocultista de Crowley começaram em 1898, quando ele se juntou à Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma organização secreta inglesa que explorava elementos da astrologia, cabala, alquimia e tarô. A ordem não existe mais, mas sua influência continua em diversos movimentos ocultistas atuais, como a própria Thelema, seita fundada por Crowley em 1904. Para entender os mistérios da vida, Crowley buscou respostas nas viagens que fez para o México, Egito e Índia, onde teve contato com diversas outras culturas, como budismo e hinduísmo. Foi durante a lua de mel no Egito que Crowley afirma ter escutado uma entidade chamada Awas, que ditou a ele a obra fundadora da Thelema, o Livro da Lei. O texto explica que a história da humanidade é dividida em eons, longos períodos de tempo com características específicas. A pré-história, segundo Crowley, seria o Éon de Ísis. Já a era medieval, o Éon de Osíris. E a nossa época atual seria o que ele chama de Éon de Horus. Para Crowley, esse seria um tempo de grande maturidade em que a humanidade realizaria seus próprios desejos. Foi na época da escrita de O Livro da Lei que Crowley começou a fazer referências ao demônio e utilizar o número 666. Ele também criou a marca da besta, um símbolo composto de círculos que representam o Sol e a Lua, e um heptagrama com os números na parte inferior. Em 1907, Crowley fundou uma organização para praticar e divulgar a Thelema, chamada Astrum Argentum. Antes, participou da Ordo Templo Orientis, uma ordem esotérica alemã. Ficou famoso no final da vida tanto por suas práticas ocultistas quanto por seu estilo de vida. Crowley era usuário de diversas drogas, incluindo a heroína, e também era bissexual. Crowley morreu de doenças pulmonares na Inglaterra em 1947.
Eliphas Levi. Autor de diversas obras, esse francês ilustrou um dos símbolos mais famosos do ocultismo. Nascido em Paris, França, em 1810, Eliphas Levi, pseudônimo de Alphonse Louis Constant, chegou a ser ordenado diácono e escreveu uma série de livros sobre religião antes de seguir o caminho do esoterismo. Após exercer do sacerdócio e sair do seminário, na famosa igreja de Saint-Sulpice, escreveu tratados mais radicais e foi preso por um curto período. Apesar de produzir bastante, foi apenas em 1854, quando viajou da França à Inglaterra, que começou a publicar obras sobre magia e misticismo. Levi escreveu 2 livros sobre esoterismo, que formam a obra Dogma e Ritual de Alta Magia, uma das referências mais importantes do ocultismo. A introdução indica toda a influência de Levi, como os Vedas, escrituras sagradas do hinduísmo, e as religiões dos povos antigos, como egípcios e assírios. O livro ainda inclui uma tradução de Noctemeron, obra atribuída ao filósofo grego Apolônio de Tiana. Até sua morte em 1875, Eliphas Levi publicou outros livros relevantes. Em Dogma e Ritual de Alta Magia, Levi popularizou uma versão do Baphomet, uma divindade a quem os templários supostamente adoravam. O desenho, feito pelo próprio ocultista francês, mostra uma figura humana, mas com cabeça de cabra, e está carregado de símbolos. Um braço feminino aponta para a lua branca, que representa o amor de Deus. Já o braço masculino aponta para a lua negra, que representa o rigor divino. Os seios simbolizam a humanidade, enquanto a chama entre os chifres significa inteligência e o fato de que a alma está acima do carnal. Em 1861, Levi foi iniciado na maçonaria em Londres, mas sua participação nessa sociedade secreta foi breve e atribulada. Conhecido como mestre do ocultismo e da simbologia, foi convidado para dar uma palestra numa loja em Paris. Interrompido por um mestre maçom, Levi se ofendeu, parou a apresentação e saiu para nunca mais voltar. Posteriormente, viria a criticar os ex-colegas, dizendo que, como negavam o cristianismo, haviam esquecido uma importante característica da maçonaria: a tolerância. Papos. Conheça a trajetória do médico espanhol que participou de várias seitas ocultistas até fundar seu próprio grupo místico. Gerard Anaclevis Saint-Ecouz, mais conhecido como Papus, nasceu na Espanha em 1865, mas mudou-se cedo para a França. Filho de pai francês, o químico Louis Ecouz, e de mãe espanhola de origem cigana, a senhora Irene Pérez, desde 1869 passou a viver com a família no bairro de Montmartre, em Paris. Passava horas na monumental Biblioteca Nacional, em Paris, lendo sobre cabala, alquimia e magia. Fez parte de uma série de grupos ocultistas, incluindo a Sociedade Teosófica, da qual saiu por não concordar com os ensinamentos da teosofia. E de tanto discordar dos outros, criou sua própria filosofia ocultista. Em 1886, Papus fundou a Ordem Martinista, que se diferenciava de outros grupos por ter menos influência budista, hinduísta, focado mais na tradição cristã e judaica. O grupo criado por Papus se inspirava no martinismo, uma escola mística baseada na ideia de que o homem precisa se redimir do seu pecado original e alcançar sua condição divina. Todos os encontros da sociedade eram iniciados pela invocação de um tetragrama, YHVH,
H. Nome em hebraico de Javé, a divindade do povo israelita. Além de ocultista, Papus era médico, formado pela Universidade de Paris em 1894. Tinha uma clínica e tratava alguns pacientes famosos. No começo do século XX, por exemplo, viajou várias vezes para a Rússia para cuidar do imperador Nicolau II. A lenda conta que Papus teria conjurado o espírito do pai de Nicolau e profetizou que o filho seria derrubado por revolucionários russos. Fato ou não, a profecia se provou correta. O imperador foi tirado do poder e assassinado depois da Revolução de 1917, que instaurou o comunismo na Rússia. Durante toda a vida, Papus foi muito ativo nos círculos ocultistas da Europa. Foi bispo da Igreja Gnóstica, liderou um braço da Ordem do Templo Orientis em Paris e foi membro da Irmandade Hermética da Luz e da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Realizou bastante, mesmo com a morte prematura. O ocultista se alistou no exército francês em 1914, no começo da Primeira Guerra Mundial. Contraiu tuberculose enquanto trabalhava no hospital militar e morreu aos 51 anos de idade em 1916. Helena Blavatsky. Muitas obras do ocultismo tiveram influência dessa famosa russa. O interesse dela pelos conhecimentos ocultos surgiu ainda na adolescência, ao explorar a biblioteca do bisavô, o príncipe Dugurokov, onde encontrou livros sobre a Ordem Rosa Cruz e maçonaria. Dona de uma personalidade forte, desistiu de um casamento frustrado e saiu para o mundo em busca de ensinamentos filosóficos, espirituais e esotéricos. Foi para a Grécia, Egito, Canadá e Estados Unidos, onde criaria seus mais famosos legados, a Sociedade Teosófica, cujo nome vem das palavras gregas para sabedoria e Deus. Fundou o grupo inspirada no Espiritismo, uma religião nascente na época e que Blavatsky considerava estar cheia de falsos médiuns. Tanto que a filosofia da Sociedade Teosófica é baseada na trindade composta por divino, humano e natural. Nômade por opção, Madame Blavatsky continuou a se movimentar. Viveu na Índia e passou pela Itália, Bélgica e Inglaterra, onde morreu em 1891, aos 59 anos de idade. Charles Ledbetter. O britânico Charles Ledbetter chegou a ser ordenado sacerdote da Igreja Anglicana, mas levado pelo Espiritismo, abandonou a religião e se tornou membro da Sociedade Teosófica e um dos principais oradores desse grupo ocultistas no mundo. Conheceu a teosofia aos 29 anos, quando virou discípulo de Helena Blavatsky. Autodidata em astronomia, latim e grego, Ledbetter explorou a meditação e aprofundou-se na filosofia teosófica. Acompanhado de Helena Blavatsky, viveu anos na Índia, onde teria alcançado a consciência astral, um estado de consciência alterado que teria dado poderes psíquicos como clarevidência. De volta a Londres, foi iniciado na maçonaria e chegou ao 33º grau, o mais elevado, para quem seriam revelados os grandes segredos do universo. Em 1915, mudou-se para a Austrália e se tornou bispo da Igreja Católica Liberal, que apesar da referência ao catolicismo, é mais ligada ao esoterismo e à teosofia. Ledbetter morreu em 1934, aos 80 anos de idade. Samuel Meadows. Como muitos jovens ingleses do final do século XIX, Samuel Liddell MacGregor Meadows entrou no mundo do ocultismo por meio da maçonaria.
A iniciação partiu de um convite de um vizinho, que também pesquisava alquimia. Embora tenha evoluído rapidamente na loja maçônica da qual fazia parte, Meadows ficaria famoso mesmo como um dos fundadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada, que ajudou a criar em 1887. E foi o responsável pela elaboração das técnicas, rituais e documentos da Ordem, além de ter liderado o grupo até 1900. Dono de uma personalidade forte, acabou expulso das duas sociedades. Da maçonaria porque não pagou o dinheiro que pediu emprestado ao grupo, e da Ordem por divisões políticas internas, criadas em parte por seu comportamento conflitante. No início do século XX, Meadows viajou para Paris e criou a Alpha et Omega, um grupo com preceitos semelhantes aos da Ordem. Ele morreu em Paris em 1918. William Westcott. Nascido na Inglaterra em 1848, William Wayne Westcott ficaria famoso ao fundar uma sociedade secreta que influenciaria vários grupos ocultistas do século XX, incluindo a Telema e a Wicca. Quando jovem, passou por vários grupos ocultistas e sociedades secretas. Foi membro da Rosa Cruz, da maçonaria e da Sociedade Teosófica. Também dedicou 2 anos de sua juventude ao estudo de filosofias esotéricas, principalmente da Cabala. Em 1887, Westcott usou todo o seu conhecimento para fundar, junto com os ocultistas Samuel Meadows e William Woodman, a Ordem Hermética da Aurora Dourada. A Ordem tinha 3 divisões internas, cada uma ocupada com o campo do ocultismo, incluindo magia, astrologia, alquimia e filosofia. Os membros aprendiam, entre outras coisas, a interpretar as cartas do tarô, ler bolas de cristal e realizar projeções paranormal, processo em que a alma da pessoa seria capaz de sair do corpo e viajar para outras dimensões. Westcott também publicou livros sobre maçonaria, numerologia e teosofia. Morreu em 1925 na África do Sul. Anne Besant. Essa inglesa participou de diversos grupos ocultistas e dedicou boa parte de sua vida ao ativismo social e político. Nascida em 1847, Besant distanciou-se das religiões tradicionais ainda jovem, focando seus estudos em conhecimentos esotéricos. Em 1873, depois de 10 anos de casamento, ela se separou do marido, um ato corajoso para a época. Junto a isso, passou a editar uma publicação que defendia ideias extremas, como o direito das mulheres ao voto. Foi nessa época que teve contato com a teosofia. Sua iniciação aconteceu depois dela ter escrito uma crítica sobre o livro Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Na Inglaterra, Besant também organizou greves e lutou pelos direitos de operárias. No final da vida, juntou a paixão por causas sociais e pelas crenças místicas quando foi morar na Índia, na virada do século XX. Ela foi uma mulher muito ativa. Em 1908, foi eleita presidente internacional da Sociedade Teosófica. Na política, chegou a ser presidente do Congresso Indiano. Lutou pela instauração da democracia na Índia e pela independência do país, que na época era uma colônia da Inglaterra. Besant publicou diversas obras ocultistas, como O Enigma da Vida e o Homem, de onde e como veio e para onde vai. Ela morreu em 1933, aos 85 anos de idade. Dion Fortune. Nascida na Inglaterra em 1890, Dion Fortune desenvolveu interesse pelo misticismo muito cedo. Ainda jovem, afirmou ter uma visão de Atlântida, o continente perdido,
e disse ser capaz de prever o futuro. Fortin estudou psicologia na Universidade de Londres e explorou o esoterismo no mesmo período em que Sigmund Freud e Carl Jung criavam suas teorias da mente humana. Muitas de suas ideias sobre o misticismo carregam essa influência, incluindo um livro sobre como proteger a mente de invasões psíquicas. Ela fundou a Fraternidade da Luz Interior em 1922, com base em escolas de esoterismos cristão e judaico. Manteve a ordem em atividade inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, quando continuou a enviar cartas com ensinamentos esotéricos aos membros da fraternidade. Fortin, cujo nome verdadeiro era Violet Mary Furty, morreu de leucemia em Londres, 1946. Alice Bailey. Apesar de ter publicado vários livros, muitas das ideias expostas por Alice Bailey não pertenciam a ela, mas à entidade Jowell Kuhl, que teria ditado os textos a essa ocultista britânica, segundo ela própria. Nascida em Manchester, na Inglaterra, em 1880, Bailey recebeu educação cristã, mas abandonou essa religião para se dedicar à teosofia. Ela escreveu sobre meditação, astrologia e psicologia e creditou 24 obras a Kuhl, considerado pelos membros da Sociedade Teosófica o guia espiritual de toda a humanidade. Essa entidade teria passado seus ensinamentos a Bailey, que virou uma personagem influente da Sociedade Teosófica. O legado dela sobrevive até hoje, com escritos que foram referência para a criação de outras sociedades ocultistas depois de sua morte em 1945. No próximo vídeo dessa série, vamos conhecer detalhes de algumas das seitas e sociedades secretas mais estranhas do mundo, como a Sociedade Teosófica, a Verdade Suprema e a famosa Telema. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir se você gostou do vídeo. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Temos vídeos toda semana, por isso ative o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo no canal. Te encontro na próxima semana. Fique com Deus. Até lá.